Salve, torcedor do Remo! Quem diria que logo na primeira partida do time após o acesso, no reencontro com a torcida, o assunto mais comentado não seria a vitória ou os gols, mas sim o estado do gramado do Mangueirão. Foi uma surpresa negativa para muita gente. Quando a transmissão abriu e a câmera focou no campo, sinceramente, ninguém acreditou no que estava vendo. A expectativa era de um gramado impecável, um verdadeiro tapete, mas a realidade mostrou muito mais desgaste e falhas. Essa cena deixou todos boquiabertos, torcedores, jogadores e dirigentes incluídos. O estado do campo gerou reclamações imediatas, principalmente de nomes importantes do clube, e não é para menos. Um gramado assim compromete o espetáculo e a segurança dos atletas. A crítica não veio apenas de quem estava dentro do estádio, mas também de figuras centrais da diretoria, e rapidamente se tornou assunto entre jornalistas e torcedores. O problema não era apenas estético, era funcional. Um campo irregular, cheio de falhas, interfere diretamente no ritmo de jogo e pode até aumentar o risco de lesões. Apesar disso, a partida seguiu e o jogo começou com muita emoção. O Águia abriu o placar, mas nem os próprios jogadores comemoraram. Foi um gesto de respeito a uma homenagem ao preparador físico que havia perdido a vida recentemente, um momento de emoção que sobrepôs qualquer disputa esportiva. Essa demonstração de humanidade mostrou que, mesmo diante de um jogo importante, o futebol paraense preserva valores que vão além do resultado. Mas, rapidamente, o Remo reagiu e mostrou sua força dentro de campo, confirmando a vitória que todos esperavam. O desempenho do Remo, apesar da vitória, trouxe à tona algumas questões sobre o time. No primeiro contato com a torcida, ficou claro que a equipe ainda está encontrando seu ritmo. A pré-temporada foi intensa, mas ajustes no sistema de criação ainda são necessários. O time mostrou potencial, mas a movimentação ofensiva ainda depende muito de jogadores isolados, como o Jaderson, que tenta carregar a criação, mas precisa de suporte para que as jogadas ganhem mais efetividade. Isso reforça a necessidade de um meia de qualidade, alguém capaz de organizar o jogo, fazer a transição e criar oportunidades consistentes. Entre os torcedores, as expectativas são altas. Muitos sonham com reforços que possam transformar o time em uma força ainda mais competitiva, e rumores sobre novas contratações circulam com intensidade. Nomes de peso estão sendo especulados, e a diretoria promete novidades para reforçar o elenco. Um volante alto, com bom poder de marcação e presença aérea, pode ser decisivo na temporada, e outro jogador de ataque com faro de gol também seria um acréscimo importante. A torcida está atenta e ansiosa, esperando que essas movimentações reforcem o time antes da estreia na Série A. O Mangueirão, por sua vez, voltou a ser destaque, mas de forma negativa. A expectativa era de um campo pronto para receber um jogo de alto nível, mas a situação mostrou falhas na manutenção e na preparação. A crítica é unânime, faltou cuidado, planejamento e atenção com a estrutura. Comparando com partidas do ano anterior, quando o gramado recebeu elogios, a diferença é notável e preocupante. Torcedores e dirigentes esperam que providências sejam tomadas rapidamente, pois falta menos de um mês para a estreia do Remo na elite do futebol brasileiro. Além do Mangueirão, outros campos da região também geram preocupação. Estruturas improvisadas, sem alambrados, arquibancadas ou vestiários adequados, mostram que ainda há muito a ser feito para garantir segurança e condições mínimas para partidas oficiais. Alguns clubes terão que se adaptar a situações precárias, improvisando soluções que, embora funcionais, não atendem ao padrão profissional necessário. Isso levanta questões sobre a gestão dos estádios e o compromisso das autoridades com a qualidade e a segurança do futebol paraense. Apesar de todos os problemas, a energia da torcida do Remo continua elevada. A paixão e o apoio do torcedor são evidentes, com muitos demonstrando confiança no time e na diretoria para superar os desafios. O momento é de expectativa e ajustes, mas a base está formada, e o clube mostra sinais de evolução. A primeira vitória do ano é apenas o início de uma temporada que promete ser intensa, cheia de aprendizados e desafios para o time e para todos que acompanham o futebol paraense de perto. A temporada começou com surpresas e desafios inesperados, mas também com demonstrações de respeito, emoção e dedicação.
O Remo mostrou sua força, a torcida reafirmou sua paixão, e a diretoria trabalha para trazer reforços que possam equilibrar e potencializar a equipe. Entre críticas e elogios, a mensagem principal é clara: o futebol no Pará está vivo, pulsante e pronto para grandes momentos, mas ainda precisa de ajustes para alcançar o padrão que todos esperam. Seguindo a análise do primeiro jogo da temporada, é importante destacar que o Remo ainda precisa ajustar diversos setores para encarar os desafios da Série A. A vitória trouxe confiança, mas também evidenciou lacunas que não podem ser ignoradas. O setor de meio de campo, por exemplo, continua carente de um jogador que consiga organizar a equipe e ditar o ritmo. Jaderson cumpriu seu papel, mas sozinho não consegue gerar a dinâmica necessária para criar chances consistentes. A diretoria, ciente disso, trabalha para trazer um nome de peso que agregue experiência, visão de jogo e capacidade de finalizar. A torcida aguarda ansiosa, e qualquer reforço nesse setor tende a levantar a moral do time e aumentar a competitividade dentro de campo. Enquanto isso, a defesa apresentou sinais mistos. Em algumas fases do jogo, o time se mostrou sólido, mas em outros momentos, principalmente nos contra-ataques do Águia, ficou evidente que ainda há ajustes táticos a serem feitos. O entrosamento entre zaga e laterais precisa evoluir, especialmente considerando a intensidade da Série A. Alguns atletas estão se readaptando ao ritmo mais rápido, e outros ainda buscam encontrar o posicionamento ideal. É natural, considerando que essa foi apenas a primeira partida oficial da temporada, mas a atenção aos detalhes defensivos será essencial para evitar surpresas desagradáveis nos próximos jogos. O ataque também tem pontos a serem aprimorados. Apesar de vencer a partida, o Remo não conseguiu criar tantas oportunidades claras quanto se esperava. A dependência de jogadas individuais ainda é grande, e o time precisa encontrar alternativas para penetrar em defesas compactas. Reforços de qualidade podem mudar essa realidade, especialmente jogadores que saibam combinar técnica e inteligência de jogo. A torcida espera que os nomes que estão sendo especulados cheguem e possam assumir responsabilidades, contribuindo para uma criação mais fluida e um ataque mais eficiente. Cada vitória será celebrada, mas o crescimento coletivo é o verdadeiro objetivo. Fora de campo, a questão dos estádios voltou a ser central. O Mangueirão, mesmo sendo a principal casa do Remo, apresentou problemas sérios no gramado, e a crítica foi geral. A diretoria, junto com as autoridades responsáveis, prometeu medidas para corrigir o que foi visto, mas o tempo é curto. Cada treino e cada jogo são afetados por essas condições, e a pressão sobre a manutenção do estádio é inevitável. Além disso, outros campos do estado, como o de Belterra, mostraram que ainda existem grandes lacunas na infraestrutura do futebol paraense. Campos sem alambrados, sem arquibancadas adequadas e com pouca segurança dificultam não apenas a organização dos jogos, mas também a proteção de atletas e torcedores. A responsabilidade de estruturar o futebol vai muito além do desempenho do time. Torcedores, clubes e federação precisam caminhar juntos para garantir condições mínimas de profissionalismo. É fundamental que se invista em campos adequados, vestiários decentes e medidas de segurança que protejam todos os envolvidos. Caso contrário, a qualidade das partidas e a integridade física dos jogadores ficam comprometidas. É um alerta que precisa ser ouvido com atenção, pois o futebol paraense tem potencial para crescer, mas só se houver comprometimento com padrões mínimos de organização e cuidado com os atletas. Apesar de todos os desafios, a paixão da torcida segue intacta. A energia dos torcedores do Remo é um fator motivador que impulsiona os jogadores em campo. Desde o primeiro minuto da partida, a presença da torcida foi sentida, incentivando e pressionando de maneira positiva. Esse apoio é fundamental para a evolução do time, especialmente nos momentos em que o desempenho ainda não está 100%. Cada cântico, cada aplauso, reforça a conexão entre clube e torcida, lembrando que o futebol vai muito além de tática e técnica, é emoção, é comunidade, é identidade. No campo de reforços, a expectativa é alta. A diretoria demonstrou empenho em trazer jogadores que possam elevar o nível da equipe. Nomes de volantes e meias de qualidade, assim como atacantes habilidosos, são discutidos e negociados, e cada anúncio promete impactar não apenas o desempenho dentro de campo, mas também a confiança da torcida.
Um volante alto, com capacidade de marcar e disputar bolas aéreas, pode equilibrar a defesa e dar segurança para o restante da equipe. Um meia criativo, com visão de jogo e habilidade de finalização, pode transformar a produção ofensiva do time. A combinação desses reforços é o que fará o Remo ser competitivo de verdade na Série A. Além do elenco, o treinador ainda tem muito trabalho pela frente. Avaliar jogadores, testar formações, ajustar posicionamentos e definir estratégias será crucial. O primeiro jogo trouxe sinais positivos, mas a temporada é longa, e cada partida servirá como aprendizado. O treinador precisa conhecer profundamente cada atleta, entender as dinâmicas do time e criar soluções para os desafios que surgirem. O entrosamento, a leitura de jogo e a capacidade de adaptação serão determinantes para o sucesso do Remo neste ano. Por fim, a temporada do Remo começa com uma mistura de esperança e alerta. Vitória, emoção, homenagem, surpresas com o gramado e expectativa por reforços se misturam em uma narrativa intensa. O time está no caminho de crescimento, a torcida segue fiel e engajada, e a diretoria trabalha para fortalecer o elenco. Cada detalhe, dentro e fora de campo, será decisivo para transformar potencial em resultados concretos. O futebol paraense está diante de desafios estruturais, mas também cheio de talento e paixão, e o Remo será protagonista nesse cenário. O que se viu no Mangueirão é apenas o começo. O Remo precisará de ajustes táticos, reforços estratégicos e atenção à preparação física, enquanto a gestão dos estádios e a manutenção do gramado exigirão ação imediata. A primeira partida mostrou vulnerabilidades, mas também mostrou um clube que não se intimida, que honra a torcida e que busca evolução constante. A energia que veio das arquibancadas será combustível para os próximos jogos, e cada vitória, cada desempenho consistente, será a prova de que o trabalho coletivo e o investimento em estrutura podem transformar desafios em conquistas. A torcida já demonstrou que está pronta para apoiar o time em todas as circunstâncias, celebrando as vitórias, mas também cobrando melhorias quando necessário. O Remo terá que responder dentro de campo, mostrando força, talento e capacidade de se adaptar rapidamente às exigências da Série A. Entre expectativas e críticas, a temporada promete emoções intensas e lições valiosas. O trabalho conjunto de elenco, treinador, diretoria e torcedores será fundamental para que o clube consiga se consolidar e manter o protagonismo no futebol paraense. A atenção com a estrutura, os jogadores e a estratégia tática precisam andar lado a lado. Enquanto a equipe evoluir em campo, é indispensável que a federação e os responsáveis pelos estádios garantam segurança e condições adequadas. Cada jogo do Campeonato Paraense, seja em Belém ou no interior, deve ocorrer de forma profissional, com respeito aos atletas e torcedores. É fundamental que o Mangueirão e os campos secundários estejam à altura do nível competitivo exigido, evitando riscos e valorizando o futebol do estado. A temporada começou, e o Remo precisa de apoio, planejamento e compromisso para brilhar em campo. O time ainda está ajustando o ritmo, os reforços estão chegando, e o trabalho de preparação continuará nas próximas semanas. A criação de jogadas precisa evoluir, o meio-campo deve ganhar força e a defesa precisa de consistência. O treinador terá papel crucial para integrar todos os elementos e preparar a equipe para os desafios da Série A. A torcida, como sempre, será a força que impulsiona o time, vibrando e apoiando independentemente das circunstâncias. A combinação de melhorias estruturais, reforços de qualidade e ajustes táticos determinará o sucesso do Remo nesta temporada, e cada partida será um teste essencial para consolidar o time e garantir que o clube represente o futebol paraense com dignidade e competitividade. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O Leão Azul pode estar prestes a ganhar uma nova faísca ofensiva, e o nome que ecoa nos corredores do Bainão é um velho conhecido do futebol brasileiro. Iago Pikachu surge como aquele rumor que começa tímido, ganha corpo nas arquibancadas e rapidamente vira assunto dominante entre torcedores e bastidores. A possível chegada do jogador ao Remo alimenta expectativas e abre espaço para especulações sobre como o time pode mudar de patamar com um atleta de características tão versáteis.
Pikachu carrega no currículo a fama de jogador decisivo, daqueles que transformam velocidade em profundidade e presença ofensiva em números. Seja partindo da lateral direita, avançando como meia ou atacando pelo lado do campo, ele se notabilizou por aparecer com frequência na área adversária, algo que sempre desperta o imaginário do torcedor azulino. Há quem diga que o Remo estaria buscando exatamente esse perfil, um atleta capaz de romper linhas, criar superioridade pelos lados e ainda chegar para finalizar. Nos bastidores, comenta-se que o encaixe seria quase natural. O Leão Azul carece de um jogador que une explosão física e leitura ofensiva, alguém que possa mudar o ritmo do jogo em poucos metros. Pikachu, conhecido pela eficiência em gols e assistências ao longo da carreira, aparece como peça que pode redefinir o desenho tático da equipe. Não seria exagero imaginar um Remo mais agressivo, com laterais que atacam como pontas e um sistema que valoriza transições rápidas. A torcida, como era de se esperar, já faz contas emocionais. Há quem projete comemorações, quem lembre atuações marcantes do jogador em outros clubes e quem veja na possível contratação um recado claro de ambição. Mesmo que tudo ainda esteja no campo das conversas e expectativas, o simples fato do nome circular já aquece o ambiente. Se o rumor se confirmar, o Leão Azul pode ganhar não apenas um reforço, mas um símbolo de ousadia e esperança para transformar velocidade em sonhos concretos dentro de campo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.